Chegou a hora de viajar pelo mundo com Álvaro Garrido. E nesta semana, a nossa parada é numa cidade que existe há milhares de anos. O lugar ficou conhecido por causa das ruínas seculares. E o nosso aventureiro encarou uma escadaria impressionante que funciona como uma galeria de arte a céu aberto. Olha, história é o que não vai faltar no 50 por 1 de hoje. Nós estamos aqui numa posição mais elevada aqui da capital, Yerevan. É uma torre que simboliza o renascimento da Armênia. O templo mais importante é esse aqui. Ele é todo aberto porque a dor no coração dos armênios até hoje não está curada. Yerevan é a capital da Armênia e uma das cidades mais antigas do mundo, com uma história que remonta ao século VIII a.C. Devido à sua localização privilegiada, que permitia que a cidade fosse um ponto obrigatório de passagem de comércio entre Oriente e Ocidente, Yerevan sempre foi palco de muitas disputas, principalmente entre persas e otomanos, a partir do século XVI. No século XIX, os russos tomaram não só a cidade, como todo o país. E mais tarde, os soviéticos. Só em 1991 a Armênia pôde enfim se tornar independente. Influências de cada um desses períodos podem ser vistas na arquitetura de Yerevan, como essas ruínas, construídas no século VII e que têm um nome bem complicado. Sevartnot. Sevartnot. Vocês estão vendo aqui a guia? Sevartnot. É o nome dessa igreja, considerada uma obra-prima. Sevartnot é um templo que faz parte do patrimônio histórico da Unesco. Justamente porque mais de 75% das suas ruínas são compostas por pedras originais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus. Isso representa o século VII, quando ela foi construída. Ela foi derrubada por um terremoto muito potente no século X. O resultado do terremoto ainda está ali, com muitas pedras espalhadas pelo terreno. Algumas já numeradas fazem parte do incessante trabalho de reconstrução. A sensação quando você está aqui, olhando o desenho, é incrível, porque essas colunas aqui foram, colocadas e construídas aqui no século VII, e o pé direito desse templo tinha 45 metros. Com os anos, Yerevan se tornou o centro industrial, administrativo e cultural da Armênia. Nativos do país geralmente têm como principal característica as últimas letras dos sobrenomes, Ian, como mostram os nomes das ruas em Yerevan. A cantora Cher, nascida Sherilyn Sarkisian. As irmãs Kardashian. No Brasil, a atriz Araci Balabanian. O ator Stepan Nersessian. São todos exemplos de descendentes de armênios. Jin Torossian, Aslan Mkhitaryan e Sargis Gurzadian são armênios legítimos famosos pela gigante escadaria, que é o ponto turístico mais visitado da cidade. Essa daqui é a Cascada, um dos cartões postais de Yerevan. À primeira vista, é só uma grande escadaria que liga dois bairros da cidade. Mas é muito mais do que isso. Ela reúne todo fim de tarde centenas de pessoas entre locais e turistas.
A cascada, ela foi concebida em 1971, durante o regime da União Soviética, para ser um centro de entretenimento. Só que em 1988 teve um terremoto enorme e as obras pararam. Ela só foi retomada e concluída no ano 2000. Ao todo, são 572 degraus que se estendem por um total de 300 metros. Mas a obra ainda está inacabada. Mais degraus levarão os visitantes até este obelisco, construído em 1967, em comemoração aos 50 anos da Armênia Soviética. Gente, eu estou impressionado com esse lugar. Isso aqui é uma galeria de arte moderna dentro de uma cidade e de um país que tem muita história. Tem monumentos, templos aqui de antes de Cristo. E você se depara com essa galeria ao céu aberto maravilhosa. O contraste entre o antigo e o novo aqui está muito bem representado nesse país. São várias obras de diversos períodos e estilos diferentes. O artista mais famoso exposto ali é o pintor e escultor colombiano Fernando Botero, conhecido por suas figuras rechonchudas. Em diversos lugares aqui da cascada, você encontra esculturas de arte como essa. Elas pertencem ao Museu de Arte Moderna de Cartagena, que faz parte do complexo também. E as obras não ficam apenas no nível do chão. Elas se espalham pelos degraus. Aqui são 5 níveis diferentes. Cada nível tem uma exposição, uma arte diferente. Durante as noites de verão, a escadaria serve ainda como arquibancada em shows de jazz e música clássica. Você vendo de cima, tem um jardim. Esse verde, o contraste do verde com esse mármore, ele cresce. Então deixa esse monumento, essa cascada muito bonita. Dá paz, dá tranquilidade. As pessoas ficam sentadas aqui no jardim e apreciando essa praça cheia de arte. É realmente maravilhoso. Seguimos agora para outro ponto importante em Yerevan. Um lugar preservado com carinho pelo povo da Armênia. Quando a gente fala da diáspora dos armênios, que tem 12 milhões de armênios morando fora do país, não foi em busca de oportunidade. Foi porque eles tiveram que fugir do genocídio. A diáspora armênia, ou seja, a fuga de armênios da sua terra natal, se deu no começo do século XX devido a uma das maiores tragédias recentes da humanidade. O genocídio armênio aconteceu entre 1915 e 1923, quando tropas do exército turco-otomano invadiram a Armênia. Mataram os homens e forçaram mulheres e crianças a abandonarem as suas casas e seguirem a pé até o deserto da Síria, uma distância de cerca de 1000 quilômetros. Estima-se que 1,5 milhão de armênios foram mortos no período de 8 anos. Para que este acontecimento jamais seja esquecido, foi construído ainda na década de 60 o Memorial do Genocídio. E olhando aqui para o monumento, ele é como os armênios falam, que ele é como uma ferida. Que eles falam wound, é uma ferida que não foi cicatrizada. Vocês estão vendo aqui? São nomes de cidades onde ocorreu o genocídio. Uma parede enorme. Dos dois lados tem nomes. A tradição é você ficar perto da chama e colocar as flores ao redor dela. Especialmente no dia 24 de abril, o memorial fica lotado, porque a data marca o início do genocídio. Eu deixei as flores aqui
e em respeito a esse povo que sofreu muito, né? Porque isso aqui foi um exemplo digno de uma barbaridade cometida anos atrás e que não deve ser repetida nunca mais.